Edital saiu agora, PRT da 4ª Região, FCC, né? Prestem muito atenção, porque eu confesso até que me surpreendeu, né, a forma como eles colocaram a sequência dos conteúdos. Até parece que deram uma olhada no edital da FGV, né, deram uma olhada em outros editais, e aí quem preparou esse edital saiu juntando um monte de conteúdo e jogando aqui para dentro. Vamos dar uma olhadinha, porque língua portuguesa cai para todos os cargos. Pessoal, vamos lá aqui. Primeiro, alguns conteúdos. Pode cortar para cá mesmo para o slide. Olha só. Primeiro conteúdo, nada de novo, né? Domínio da ortografia oficial, tá? E emprego da acentuação gráfica. Presta atenção. Esses dois conteúdos, tá? Eu não acredito que haja, como não é costume da FCC, uma questão ou questões exclusivas da FCC que abordem ortografia e acentuação. Não é costume da FCC. Prof, como é que isso aqui pode cair? Pode cair nessa parte aqui, ó. Dê uma olhadinha para cá, corta para cá. Olha só. Estão vendo esse aqui, ó? Redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Este é o ponto mais temido do edital da FCC. Por quê, professor Rodrigo? Porque eles vão colocar uma questão, vão reescrever partes do texto, vão colocar numa questão para que o aluno julgue o que está certo e o que está errado. Então, eu não acredito que a FCC vá fazer questões exclusivas que abordem ortografia e acentuação. Prof, já aconteceu? Já, mas não é da pecha da FCC fazer isso. Já o próximo assunto, não. Presta atenção. Emprego de pontuação. Assunto clássico da FCC e detalhe, as chances de aparecer uma questão exclusiva, elas são muito altas. Então, a FCC costuma fazer questão exclusiva de pontuação, tanto para o que é certo quanto para o que é errado, quanto para aquela questão de assinar a alternativa, em que o emprego, a retirada, a supressão da vírgula ou das vírgulas provocaram, aliás, o emprego, a supressão provocou a alteração de sentido. Então, é uma pergunta clássica da FCC. Volta para cá. Emprego do sinal indicativo de crase. Prof, pode haver uma questão exclusiva? Pode. É comum da FCC cobrar crase. Vamos lá. Flexão nominal e verbal é um assunto genérico da FCC. Ela vai dizer assim, ó, eles colocam esse tópico aí porque qualquer pergunta que eles fizerem, tanto da parte dos nomes, das classes nominativas, quanto da parte verbal, eles estarão acobertados pelo edital. Isso é aquele tópico genérico para dizer assim, ó, dentro de morfologia, lá, né, na parte de morfologia, eu posso questionar praticamente qualquer coisa sobre pronomes, sobre adjetivos, sobre advérbios, que são as classes de nomes, sobre os próprios pronomes, né, e sobre a parte verbal. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha para cá, presta atenção. Eles vão forçar um pouco mais embaixo aqui, ó, emprego de tempos e modos verbais. Prof, como existe flexão verbal em cima e embaixo emprego de tempo e modo verbal, como você está vendo aqui no telão, é muito comum eles fazerem uma pergunta que envolva as duas coisas. Por exemplo, correção de flexão verbal, né, ou de conjugação verbal, atrelada ao emprego de tempo e modo verbal. Graças a Deus, não veio aqui, eu confesso que não está no edital, ou não apareceu no edital, a questão de correlação entre tempos e modos verbais. Não apareceu. Mas vamos lá. Pronomes, emprego, forma de tratamento e colocação. Talvez isso aconteça numa questão de correção gramatical. Agora, presta atenção. Eles devem cobrar pronome, tá? Emprego, forma de tratamento e colocação, atrelada a uma questão de regência. E aí você vai ver que aqui à frente, aqui à frente tem regência nominal e verbal, tá? Então, eles devem trabalhar isso aqui e eu chamo mais a sua atenção para a questão do emprego do pronome relativo preposicionado. É uma questão certa na banca da FCC. Então, se você não sabe isso, procure estudar, venha estudar conosco, porque é um conteúdo sempre cobrado, tá? Domínio dos mecanismos de coesão textual, eles vão fazer perguntas sobre o texto. Por exemplo, qual a função? Qual o valor de um dado conectivo?
Ou então, aquele pronome que foi colocado na linha X está se referindo a qual termo dentro do texto? Não são perguntas difíceis. Presta atenção agora. Vozes do verbo. Conteúdo clássico da FCC. Provavelmente você vai se deparar com uma questão de mudança de passagem de voz ativa para voz passiva ou vice-versa. Então, fique atento, isso é conteúdo certo na banca da FCC. Eles vão fazer esse tipo de questionamento e todos os conteúdos que envolvem a questão das vozes verbais. Professor, voz, questão da reflexiva, me preocupa? Não muito. Não muito. Não é da pecha da FCC trabalhar a parte de reflexividade, mas muita parte de passagem de ativa para voz, da ativa para passiva e vice-versa, e todo o conteúdo que envolve. Vamos lá. Concordância nominal e verbal, tá? Galera, outro tópico comum da FCC. Professor Rodrigo, presta atenção. Nós temos aqui, nós vamos ter 30 questões para a parte de conhecimentos básicos. O senhor acha que a minha prova vem com quantas questões de língua portuguesa? Eu ouso dizer que sua prova vem com entre 10, mais ou menos 10 e talvez 15 questões de língua portuguesa. Então, fique atento, porque quando eles colocam esse edital muito picotado, provavelmente você vai se deparar com uma questão envolvendo concordância verbal. Eles vão cobrar notadamente as regras clássicas e notadamente a questão de concordância com sujeito oracional, que é uma regra bem específica e que as pessoas têm dificuldades em identificar. Então, fique atento, anote isso aí, a gente trata disso no curso. Morfossintaxe, que é a parte da relação entre a morfologia com a sintaxe, ou seja, você vai saber identificar classe morfológica com função sintática. E agora, preste atenção que a FCC deu uma certa inovada em alguns conteúdos. Por exemplo, claro, compreensão e interpretação de texto de gêneros variados, tá na conta, tá numa boa. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Detalhe, quando isso acontece, provavelmente haverá uma pergunta sobre tipologia textual, tá? Tipologia, e veja que ele colocou bem claro aqui, tipos e gêneros. Então, ele pode trabalhar aquela parte da tipologia narrativa, dissertativa, injuntiva, cuidado com o texto injuntivo, tá? Com a questão descritiva. Então, fique atento, texto argumentativo e seus gêneros, né? Por exemplo, dentro da tipologia narrativa, você saber identificar um conto, o que é um conto, o que é uma crônica. Então, fique muito atento a isso aqui. Detalhe, galera, ei, a impressão que eu tenho é, olharam o edital da FGV. Olharam o edital da FGV e disseram assim, coloca no meio. Preste atenção, porque isso aqui não é comum na FCC. Olha para cá. Olha quem apareceu aqui no meinho, ó. Figuras de linguagem, conteúdo que eu conheço bem a FCC, trabalho com a FCC há mais de 20 anos, não é comum que eles cobrem isso. Então, nós vamos abordar isso em aula, vamos trazer para cá, vamos trabalhar isso na assinatura, vamos trabalhar isso no curso completo, né? Então, tem gente que diz, professor, que negócio de figuras de linguagem, meu Deus do céu. Linguagem figurada. Vamos ter que entender algumas figuras. Ouso até dizer que eles talvez devam trabalhar com a questão das figuras de construção. E aí a gente vai trabalhar lá, mostrar para você a questão da elipse, do assíndeto, polissíndeto, da silepse, anacoluto e por aí afora vai. Você, meu Deus do céu, calma que a gente vai orientar você, né? Pode acontecer, professor, uma figura de palavra? Pode. Se eu fosse apostar, apostaria em metáfora, eu apostaria na metáfora, metonímia, talvez uma perífrase como elemento de coesão textual, como recurso de coesão textual. Então, ei, você tem que estar com a gente aqui, tá? Depois, argumentação, não me causa estranheza, eles vão questionar sobre estratégias argumentativas. Ei! Olharam o edital da FGV, que coisa linda, né? Pegaram lá e quiseram mesmo para matar mesmo o concurseiro. Olha só isso aqui, olha só. Discurso direto, indireto, livre. Professor, o que é isso aí? Né? Pode acontecer, se eles colocaram no edital, chamo logo a sua atenção, anota, manda para o aluno, manda para o amigo aí, ó, bicho, fica atento aí, tá certo? Por quê? Presta atenção.
Prof, o que é isso? Provavelmente, dentro de um processo narrativo, você sabe que podem aparecer diálogos. Os diálogos dentro dos textos, notadamente do texto narrativo, ele é chamado de discurso. E esse discurso pode aparecer na forma direta, na forma indireta ou na forma indireta livre. Garanto a você, fique muito tranquilo. Se eles vão cobrar essa questão do indireto livre, poucos autores usam esse tipo de discurso. Conheço poucos. Um deles, José Saramago, né? Em que você mistura a própria fala do narrador com o discurso. Raramente vão cobrar. Aí você vai dizer, professor, o que é que pode cobrar isso? Quase certeza que haverá um ponto na sua prova exigindo a passagem, como é que se passa do discurso direto para o discurso indireto, ou vice-versa. Ou vice-versa. E aí tem uma tabelinha que você, infelizmente, vai ter que decorar. Dá para fazer de forma intuitiva, mas, em geral, você vai ter que decorar, por exemplo, principalmente a adequação de tempo verbal. Por exemplo, se o tempo for presente, você passa para que tempo? Né? Pretérito perfeito. Se for um pretérito perfeito, vai para que tempo? Mais que perfeito. E por aí afora vai. Então, você precisa ter cuidado com essa passagem. Então, ó, inovação aqui, hein? Inovação aqui, nessa parte aí de figura de linguagem, discurso direto e indireto. Adequação da linguagem ao tipo de documento. Eita! Ei! Passaram a olhar também agora os editais do Sebrasp, foi? Eita, meteram tudo, juntaram tudo num buraco só, passaram no liquidificador e fizeram um edital, hein? FCC? Eita! Olha só, a adequação da linguagem ao tipo de documento é o quê? Só para o seguinte, precisa ser um pouco mais claro. Vão cobrar o quê? O manual de redação da Presidência da República, conhecimento sobre o manual? É isso? Porque pareceu-nos aqui que ficou um pouco aberto isso aqui, né? A adequação da linguagem ao tipo de documento. Mas eu tenho quase certeza que eles vão cobrar algum conhecimento atrelado ao manual de redação da Presidência da República. Nós vamos falar isso. E, para terminar, classes de palavras, né, e termos de oração, processos de coordenação e subordinação. Eu sempre achei isso desnecessário. Basta você colocar lá para cima, morfossintaxe. Em morfossintaxe cai tudo, papai. Morfossintaxe, você junta morfologia e sintaxe. Só isso aí representa 90% da gramática normativa. Então, em outras palavras, língua portuguesa veio grande, viu, Renato? O professor Renato está por aqui. Língua portuguesa vai ser diferencial na prova. Não, você anda para o nosso curso aqui. Venha para cá ficar com a gente, porque a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu tô brincando, eu estava acompanhando ali. Eu falei, rapaz, eu fiquei impressionado. Juntaram os editores, falando sério, juntaram os editais da própria FCC. Aí alguém disse assim: olha aí o da FGV, quer que não tem aqui? Bota para cá. Aí juntaram como é o negócio? Fizeram aí. Olha do Sebrasp. Aí pegaram o conteúdo do Sebrasp, juntaram para cá. Meu Deus, pegaram pesado, né? Pegaram pesado em língua portuguesa. Então, galera, preste atenção, porque você precisa, se você quer uma preparação séria, venha ficar com a gente. Renato. Exatamente.